Um abraço para você que nos acompanha nas redes sociais e também do nosso canal, pelo YouTube, Mário Barassal Oficial. Nesse momento é mais uma edição do programa Cara ou Coroa. Hoje recebemos a visita do nosso amigão Nenê. O Nenê que jogou na época boa do Santos, né? Belarmino de Almeida Júnior. Tudo bem, Nenê? Tudo bem, Mário? Um prazer estar aqui com você, né? Bem, Nenê. Relembrando. Relembrando nossos tempos, né? Os velhos tempos. Os velhos tempos, É né? verdade. Quando eu conheci o Nenê, nós estávamos comentando, né? Nós éramos jovens, ele não tinha esses cabelos Não, brancos. eu já não, eu tinha cabelo, agora eu não tenho cabelo, né, Ainda cara? tem. Você pinta aí alguma coisa? Não, pô. Não, tô perguntando. Que é isso? Poxa, não tem nada demais. Não. Eu também não pinto. E a pessoa velho, cabelo pintado, Ah, eu já vi. é um problema, cara. Só você para me fazer eu rir. Mas eu já vi, né? Já vi vários. Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso. Forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales 50, o telefone é o 3232-2458. Gessolar do Alcides, pai e filho. Eu me lembro do pai dele. O pai dele tem esse jeitinho também. Era igualzinho. O Belarmino de Almeida. Ele é um júnior. Só que o pai não jogava bola. Esse garoto aqui, né? Garoto. Sempre vai ter um pouco de garoto, né? Esse garoto aqui jogou muita bola no Santos Futebol Clube. Então vamos começar com um roteirinho aqui, né? Só para aliviar um pouco. O seu nome inteiro? Belarmino de Almeida Júnior. Isso. Dia, mês e ano que você nasceu? 8/1/51. Estado civil? Casado. Casado com? Casado. O nome da sua pela esposa? segunda vez, né? O nome da Rosa sua... de Fátima. Rosa de Fátima. Tem filhos? Não. Tenho duas filhas, né? Do primeiro casamento, tenho duas filhas. Minhas filhas chamam Fabiana e Bianca, né? E tenho duas netas, né? E o nome delas? Fernanda e Luísa. E a idade delas? 18 e 16. 18 e 16, tá certo. Nome dos pais? Belarmino, né? Belarmino de Almeida e Ambrosina Ferreira de Almeida, esses meus pais. Você tem irmãos? Tenho irmãos. 2 morreram, que era o Sérgio de Almeida, e o Paulo Roberto. Morreram. Está a Maria Lúcia, que é a mais velha hoje. Está o Marco Antônio, eu e a Elizabeth, que é a minha vizinha, Fátima, né? Minha irmã mais novinha. O teu signo? Capricórnio. Escolaridade, você começou a estudar onde? Eu comecei no Barão, Escolástica Rosa. Eu fiz primeiro e segundo grau, né? Até hoje. Mas tem muita gente que só fez primeiro e segundo e, olha, sabe muito, né? Não, é verdade, porque hoje muita gente sai do ensino médio e não sabe nem ler nem escrever. Aí você fez o ensino médio? Fiz no Escolástica Rosa. Tá. Qual é a sua religião, Nenê? Católico. Praticante? Prático. Você é supersticioso? Um pouco. Como todo mundo, acho. Acho que todo mundo tem um pouquinho de superstição, né? Mas, assim dizer... O que é um pouquinho? O que é um pouquinho de superstição? Você passa embaixo da escada? Não. Não tenho esse problema. Não tem. Não tenho esse problema. Não sou curioso. Não sou curioso. Sou um cara muito... O capricorniano é um cara muito bronco, né? Mas um coração maravilhoso. Esse é o capricorniano. O capricorniano, quando gosta, gosta. Quando não gosta, também não quer falar. E quando se aborrece, também não fica quieto. Você tinha manias quando jogava bola? Porque as pessoas, os jogadores principalmente, eles sempre criavam manias. Não, porque de se benzer é uma coisa de praxe. De dar 3 pulinhos, de carregar uma pulseirinha, de carregar uma sunga, sei lá. Não, eu ganhava muita coisa no México, principalmente. Pulseira, eu usava. Eu era o hippie do time, né, cara? Eu usava em Veracruz. Se fazia muito crucifixo de crochê à mão, né? Eles vendiam no mercado no México, em Veracruz. E sempre ganhava.
Então eu sempre ganhava pulseira, eu jogava com pulseira, eu jogava com o cordãozinho esse de tipo crochê, né? Um branquinho. Sempre joguei. E, e usava 2 ataduras em cada pé. Isso sempre. Sempre. Isso sempre. Sempre. E com algodão. Porque Então, eu machucava muito o tornozelo, né? Eu tinha medo. Tá. E eu era muito. Me pegavam muito também no tornozelo. Então Aí, eu usava aí duas já não ataduras. era mania, já era uma É uma necessidade, Não é necessidade. mania. Mas eu tinha que jogar. E eu tinha que jogar com atadura nova. Eu buscava atadura nova. Bem, vamos falar da sua profissão. Você começou a jogar bola, você falou que começou novinho Novinho. e não foi no Santos, Não, novinho foi no Pasteur. no Pasteur. No Pasteur. Isso mesmo. E no, Aí conta a e história. no Unidas. Tá. Né? O Unidas era o nosso time do Pasteur que jogava na praia. Eram os amigos do Pasteur que jogavam na praia. Antigamente, ali na Rua Bahia, tinha uma farmácia do seu Arthur e seu Duda, e eles que tomavam conta do nosso time, que a gente ficava muito na esquina ali com os Alex. Não sei se você sabe do Alex. Ah, lembro do Alex. Eduardo Alex, o Nicola, o Vitor. Que jogou bola também. Isso. Então nós éramos amigos dali de ficar na Rua Bahia com a Luiz de Farias conversando. Antigamente a gente se podia conversar na rua até 11 horas, né? Aquelas coisas ali. E tinha uma farmácia em frente e nós fundamos o Unidas para jogar futebol de praia. O campeonato que tinha antigamente tinha futebol de praia também no sábado à tarde. Aí você tinha quantos anos? Aí eu já tinha 15 anos. 16. 15 anos. Aí você ficou jogando futebol de praia um bom tempo. Joguei um bom tempo, fui para o Santos Praia depois de um campeonato, né, de praia. Fui para o Santos Praia e do Santos Praia, com o seu Formiga, eu fui para o Santos. Aí foi pro Santos. Mas o seu pai não gostou muito não, né? Não, meu pai não gostava. Meu pai era Portuguesa de Desportos. Esse era o time dele, né? Mas ele se acostumou, viu? Ele se acostumou. Meu irmão mais velho, o Sérgio, né? Me ajudava muito, né? Me ajudava muito. Me cobria muito também. Né? O meu pai me dava dinheiro para me pegar o 17. Pegava o 17 ali no Canal 2, num reboque para fugir do cobrador, para não pagar o bonde. Então era um garoto normal, brincava na rua, né? Nosso tempo era brincar na rua. Tudo era festa. Não tinha esse coisa que tem hoje, movimento fechado, ninguém pode mais. A gente jogava bola na rua, rua contra rua. Nós jogávamos Pasteur contra Manuel Vitorino, Pasteur contra a Rua Bahia, e os gols eram o poste ou as árvores que tinham, né, cara? Então essa foi a minha infância. Tempos bons. A minha infância. E depois eu fui pro Santos. Aí deu a coisa que tinha, que antigamente tinha um contrato de gaveta, né? E meu pai foi para assinar, foi um sacrifício para o meu pai assinar esse contrato de gaveta. Ele não queria assinar de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O seu Barleta convenceu. E o seu Barleta falou que eu ia para a Alemanha, que eu ia na viagem do juvenil. Porque tinha Logo de início? Logo de início. Eu tinha um mês de Santos treinando, ele não sabia direito que eu estava lá. E um mês, 40 dias me levaram nessa excursão, né? Nessa viagem. Foi quando chegou, como eu falei, né? Que chegou o Manuel Maria no Santos. Foi em 68, quando ele chegou, da Olimpíadas do México. Ele veio direto da seleção, porque ele veio pro profissional. Só que ele viajou com a gente e no meio da viagem ele se incorporou com os profissionais que estavam viajando. O Santos ainda não tinha saído daqui, porque o Santos sempre viajava, né? Com o Pelé saía 2 vezes por ano, sempre em janeiro e meio do ano, sempre o Santos viajava muito. Então ele encontrou com a equipe profissional no meio do caminho, lá na Europa. E a posição que você gostava? Eu era meia. Cheguei a jogar de centroavante, mas eu era um meia. Não era meia esquerda porque era o Pelé, né? Mas eu era um meia direita. Jogava de meia direita. Quando eu comecei, Mário, o Santos tinha 7 jogadores na seleção brasileira, cara. Então era difícil. Era muito difícil. Então a geração de ouro que falam que é dos meninos da Vila, dizem que foi 78. Mas na minha geração, 68, 69, subimos 9 jogadores. E você conhece todos eles, você vai lembrar de todos eles. Então vamos lembrando aí para o pessoal. Lembrar.
Goleiro era o William. Lateral direito era o Pitico. O zagueiro era o Orlando Lelé. O quarto zagueiro era o Ari. E o lateral esquerdo era o Dacival. Só esses dois não subiram. O meio-campo era eu e Léo. Ibrahim na ponta direita. Picolé, Djalma Duarte e Fito. Todos jogaram. Só que todos subiram. Só quem ia lembrar desses garotos se você tinha Carlos Alberto, Joel Camargo, Djalma Dias, Clodoaldo, Rildo, Edu, Pelé, Coutinho, Maria. Então, como é que vocês iam lembrar desses garotos que tinha Abel? Como é que você tinha esses É verdade. E você jogar com 17 anos, tendo esses jogadores... Essas feras. Então era difícil. Não ia falar do Nenê com 17 anos, do Picolé, do Léo. E subimos eu e Léo juntos. Porque o seu Antônio, seu Antoninho, né? Quando ele via que tinham jogadores que estavam se destacando no juvenil, ele levava para concentração. Antigamente era só 16, né? E acho que era uma substituição, ou duas, ou às vezes eu nem tinha, né? Então ele levava para o convívio com os profissionais. Não trocava de roupa. Para conviver junto. Como era na chácara... Chácara Nicolau Moran. Como era na chácara, para conviver. Não trocava de roupa nem nada, não ia para campo. Só convivia, fazia a concentração e assistia o jogo. Depois aquele ambiente é crescente, né? Bom, ambiente bom. Te deixa mais à vontade, garoto novo. Você saía dali da televisão, traz chá para todo mundo. Pegava uma bandeja de chá e levava lá para todo mundo. Então era... E foi assim que fomos crescendo. E começamos a jogar no time misto, né? Que o Santos, na eliminatória de 70, ficou um time misto. Não sei se você lembra, teve aquele em 70, a Copa São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Jogamos que o Santos foi campeão, com a garotada. Com o Mané Maria, os outros estavam na seleção. Estavam só os garotos. E o Ramos Delgado, que ficou, o Abel, o Turcão, parece, que ficaram porque os outros estavam na seleção brasileira. E o Santos teve esse torneio paulista, né, Taça São Paulo, e o Santos foi campeão. Então nós saímos de excursão com o time misto, começamos a jogar com o time misto também. O Santos saiu para Paraná, para Santa Catarina. Tinha muito time. Tinha. E os garotos estavam acostumados já, porque já estávamos treinando com os profissionais, né? Então nós já tínhamos a vivência com eles, né? Já sabíamos quem eram, porque eram nossos ídolos e passaram a ser nossos companheiros. Você tem um Carlos Alberto de capitão que falava, quando eu pedir a bola, você me dê. Eu estou correndo aqui porque eu quero ganhar o jogo, então você me dê a bola. Então, te repreendia, né, cara? Então, era com os próprios árbitros, ele falava. Pô, ele era o capitão da seleção brasileira, né, cara? Ele falava, eu vim aqui para ganhar, você não vai fazer palhaçada comigo. Esses árbitros que são comentaristas aí, ele falava. Então, o Carlos Alberto é um cara de muita personalidade, né? Então, eu cheguei a jogar com todos eles, né, cara? Então, no Santos, só para ter um resumo... Você ficou quanto tempo no Santos? Eu fiquei até 74. 74. Isso. Mas num resumo eu fiz, naquele tempo, onde garoto não jogava, era difícil. O garoto para jogar num time desse, você tinha que jogar, né? Tinha que saber jogar. Eu fiz 238 jogos e fiz 61 gols. Uma média boa, muito boa. Né? Então, nós saímos de excursão. 69 eu estava entrando. Eu entrei um jogo na Iugoslávia, com o seu Antônio. Nós estávamos ganhando de 3-1. Eles viraram 4-3 e nós empatamos 4-4. Eu falei pro Léo, não jogo mais, não entro mais, cara. Pô, entrei, estava 3-1. Viraram. Como é que vai fazer? O homem não vai me colocar mais, cara.
Bom, o outro jogo era contra o Atlético de Madrid. Uma despedida de um lateral, do Rivela. E a casa cheia. Na hora do lanche, né, que teve, ele falou: garoto, vai pro meu quarto, vai no meu quarto. E dormia ele com o professor Mazei, né? Ele e o professor Mazei, não do quarto. Aí ele virou para mim e falou assim: senta aí. Eu falei pro Léo: eu vou lá, o São Antônio me chamou. Ele vai querer que eu carregue alguma coisa para ele. Que ele compra as coisas aí que fica a mala dele não cabe, ele vai querer que eu carregue. Vou lá. Aí ele falou: senta aí. Ele falou: vai jogar hoje. Mas se fizer caca, você sai. Eu falei: pronto. Eu comecei a tremer, pô. E o professor Mazei começou a rir. Então eu era. Aí depois ele falou: nada disso, vai jogar como você vem jogando, como você vem entrando bem. Hoje você vai ter a oportunidade de jogar. Vai sair jogando. Que legal. Então esse foi o primeiro jogo que eu fiz como titular, foi contra o Atlético de Madrid em Madrid. E como é que foi esse jogo, Nenê? Esse nós ganhamos, 3-1. Eu fiz o primeiro gol. Eu tinha uma jogadinha com o Edu e saiu essa jogadinha eu fiz o gol. Era Gilmar, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel Camargo e Rildo. Djalma Dias e eu. Mané Maria, Edu, Pelé e Abel. Esse era o time. É um timinho. Então, esse foi o time que nós jogamos, que eu saí jogando na primeira vez no Santos como Você foi titular. uma pessoa privilegiada. Fui. Você pode falar isso, Eu né? posso não ter nada guardado, mas eu tenho guardado na cabeça. Não, porque todos eles. naquela época, não é que ele não tem Não- nada é guardado. verdade. Porque as pessoas não tiravam tantas Não, fotos não. como se tira hoje, né, Nenê? E tiravam do Pelé, do É. Coutinho, do Clodoaldo. Uma foto Era ou seleção outra. brasileira. Eu sei, mas era uma foto ou outra, né? E os jogadores que eram de seleção, né, cara? Sim. Mais, né? Hoje não, hoje tira a foto à torta e à direita. Verdade. Hoje com o seu celular você faz pinta e borda, né? Como diz o outro. Então aí foi meu começo no Santos. Voltamos dessa excursão de 69. Jogamos o brasileiro. O seu Antônio falou: não, deixa eles. O time não andava muito bem. Ele falou: deixa eles jogarem. Você vai entrando, você vai jogar, mas deixa eles, os mais experientes, jogarem. Então, e em 70 tem aquele hexagonal do Chile que o Santos sempre ia. Sempre participava. E eu participei, eu fui titular no time. Nesse hexagonal de 70. Aí eu comecei jogando. Aí eu saí já. Então o Santos sempre teve um time bom, É que né? tinha um time muito bom, Muito né? bom, é verdade. Não tinha só essas feras. Todo mundo que estava junto ali na equipe, no plantel, era muito bom. Era forte, né? Sim. Então, só de zagueiro, o Santos tinha 4, 5. Ramos Delgado, Joel Camargo, Djalma Dias, Oberdan, Marçal. Marçal, Só esses de zagueiro. Eram 5. Para jogar 2. O pessoal respeitava muito. Lógico. E o Ramos Delgado foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar na minha vida, né? E ele chegou ao Santos com 32 anos, que naquela época era jogador velho. É verdade. E ele jogou até 37. O Ramos Delgado foi uma exceção naquele tempo de jogar futebol. Um cara forte, um parrudo, preparadíssimo, cara. Então ele jogou de senhor, cara. Então era difícil. Tanto é que, tendo Djalma Dias, Oberdan, Marçal e Joel, jogava o Ramos Delgado. Aí depois você foi sempre entrando na equipe do Santos. Sempre jogando. Sempre jogando. De uma maneira ou de Aí outra. joguei, em 72 fiz um belo campeonato. Em 73 eu me machuquei. Um jogo contra o Juventus, na Vila. O moleque travesso. Isso. E o jogo estava 2-0 para nós. E o Brecha me meteu uma bola. Eu fui dominar. Saiu aquele zagueiro que tinha Oscar Xerife, que dava pontapé em todo mundo. Me lembro. Ele saiu, eu falei: ele não vai me pegar. No gol da entrada lá. Lembra que antes o túnel tinha uma grade para levantar e você subia?
Então eu falei, não vai me pegar, eu vou fazer o terceiro gol. Eu adiantei a bola, só que eu adiantei muito. E saiu o Sérgio Gomes, era o goleiro. Eu falei, agora eu vou picar por cima dele. Ele segurou minha perna. E eu girei na perna. Aí tronei a perna, falei, pronto, machuquei. Ali eu machuquei. Entrou o Eusébio. Aí nesse dia entrou o Eusébio no meu lugar até. O Eusébio que jogou no Santos também. E depois nós fomos jogar junto lá no México. E Mas entrou aí o você Eusébio. ficou quanto tempo Aí fiquei no um tempão. departamento médico? Um tempão. Fiquei porque eu comecei fazer uma recuperação. Você sabe que antigamente machucava um menino e tirava os dois, né? Não tinha tanto recurso É, como hoje. Antigamente você já ficava sem amortecedor. Quer dizer, você já saía da cirurgia mal, né? Hoje só tira a parte lesionada e aquelas coisas e você fica com menisco, né? E lá antigamente era aquele corte lateral e tiravam os dois. E minha recuperação foi um pouco difícil. Foi um pouco difícil porque inchava, né? E eu tinha que fazer pulsão. Fiz muita pulsão, né? Com o doutor Ítalo, né? Que é o doutor Ítalo que tinha que fazer para tirar. O Cláudio ajudava. O Cláudio Mauriz. Ele estava no departamento médico, porque ele teve problema no joelho também. E ele aí ajudava. Então eu tinha que fazer, jogava, esperava outro dia, meu joelho inchava, até que eu falei, parei, não vou fazer mais. Deixa eu me recuperar, deixa eu fazer as coisas como tem que ser feita, porque senão eu não vou jogar mais futebol. Então me deixaram fora. O doutor Carlos Braga me tirou de uma viagem para o Nordeste. Que o Santos antes ia no Nordeste, jogava 2, 3 jogos e voltava, né? Me recordo. E o doutor Carlos Braga chegou no Santos e quando ele me viu, ele falou, não dá para jogar, não dá para ficar. Me mandou de volta numa dessas viagens do Nordeste. Aí eu comecei a só recuperar. Só fazer o tratamento, fazer o trabalho de musculação, fazer de recuperação. Até que eu comecei a ficar melhor. Comecei a ir melhor, a melhorar a minha condição. Porque eu jogava domingo, segunda-feira eu não podia andar direito, porque meu joelho estava desse tamanho. Fazia punção na terça para jogar quarta-feira. Então, estava difícil. E eu estava tão bem, na época, antes de machucar, que o Pepe falou, Nenê, recupera tranquilo, que você vai ser o titular. Eu estava jogando de centroavante. Então, mas eu não conseguia, né? Eu jogava o jogo do dia, não podia, tinha que fazer pulsão para jogar no domingo, para recuperar, para treinar um pouquinho, trotar um pouco no campo. Então eu tive esse Era problema. complicado. Era complicado. E a minha perna direita, só machuquei minha perna direita. Eu tenho 9 cirurgias na perna direita. A esquerda não tenho nada. Eu sou canhoto, só tive no apoio. Então... E quando que você conseguiu a sua... Ainda mesmo em 73 ainda consegui. Se recuperou? Isso. Eu recuperei. E nós fomos jogar contra o Chile. A seleção do Chile. Que o Chile ficou na eliminatória com a Rússia. Não sei se você lembra quando entrou o Pinochet, que é para o Mundial de 74. E o Chile foi jogar na Rússia. E a Rússia não veio jogar no Chile. E o Chile convidou o Santos. Não convidou o Santos com o Pelé. Convidou o Santos de Pelé. De Pelé. Porque o Pelé não foi. Joguei eu de 10. Aí eles entraram, fizeram o gol, né? Deram a saída, fizeram o gol. Aí nós entramos. Metemos 5 neles. Eu fiz 2 gols esse dia. 5-0. 5-0. Você lembra qual foi o ano? 73. 73. Aí que no México me viram. Já tinham me visto nesse jogo no México. Passou pro México. Porque tinha muitos jogadores chilenos que jogavam no México naquela época. Que eu cheguei lá. Era o Reynoso, Vega, Rod, Quintano, Caselli. Jogavam todos esses na seleção, né? Então, era uma seleção forte do Chile. E nós ganhamos de 5-0 deles. Eu fiz 2, o Edu 2 e o Eusébio fez 1, acho. Foi isso aí.
Então, do México, quando cheguei no México, depois, os caras lembraram desse jogo. E aí você Aí saiu eu do fiquei, Santos. Ah, não, aí eu fiquei, joguei. Em 74, comecei jogando, E no meio do ano, trocou o técnico, entrou o Tim. Pouco Elba antes do de meio do ano. É Pádua isso, Lima. Elba de Pádua Lima. E eu tinha sido operado. E ele começamos o campeonato, tá terminando o brasileiro para começar o paulista depois. Ele virou, e teu joelho, né? Eu falei, meu joelho tá aí, seu Tim. Tô jogando. Ah, tá. Passava um tempinho, e teu joelho, seu Tim? Meu joelho tá aí, seu Tim. Pô, tô jogando. Um dia eu entrei na sala dele e falei, seu Tim, o problema é o seguinte. O artilheiro do Santos, até agora, isso foi em agosto, começo de agosto, não é o Pelé. O artilheiro do Santos sou eu. Eu tenho 21 gols e o Pelé tem 19. Se eu faço o que eu quiser, meu joelho tá aí. E saí da sala dele. Aí começou o Paulista. Joguei 2 jogos. Um jogo à noite, um sábado à noite. O Santos já tinha vendido o Eusébio e o Roberto para a universidade, né? De Guadalajara, que subiu para a primeira divisão. E depois desse jogo, o Nicola Gravina. Nicola Gravina. Morreu, faleceu um ano passado também. Uma pena dele. Ele falou, você quer ir pro México? Eu falei, Nicola, eu quero. Então eu vou tratar disso. Então depois desse jogo de sábado à noite, nós fomos ali naquela bar que tem ali na Epitácio Pessoa com Conselheiro Nébias, onde tem aquela banca. Tá. Eu, Sérgio Orefse e Nicola. Tratar. Porque antigamente não tinha empresário, não tinha nada. Eu tratava, o meu pai tratava das situações. E ali definiu. Isso foi um sábado. Na outra segunda eu viajei para o México. Eu cheguei no México. Aí o México começou a contratar jogadores jovens. Foi em 74 em diante o México começou a contratar jogadores jovens. Porque o México contratava muitos jogadores de 29, 30 anos, que aqui no Brasil já eram mais velhos, já eram quase velhos naquela época. O México levava. E nesse tempo eles levaram Eusébio, eu e Roberto, de 22 para 23 anos, cara. Eu custei $150 mil em 1974. Eu cheguei no México como jogador mais caro da época. Naquela época. Então, fui bem recebido. Primeiro cara que eu vi no México, quando eu cheguei, que foi no Hotel Cabralzinho. Ele foi o primeiro cara que foi me visitar no hotel. Os outros estavam treinando, que estavam no meu time, estavam treinando. Eu cheguei à tarde, né? Chegamos à tarde. Viajei eu e o Dr. Sérgio Orefse. E chegou o Cabralzinho e o Valfrido. Não sei se você lembra do Valfrido, um que era um meia esquerda do Vasco, um atacante. Chegaram no meu quarto. Eu já estava ficando sozinho, eu não falava espanhol, não falava nada, estava dentro do quarto. O doutor Sérgio Orefse tinha saído, eu falei, caramba, estou aqui agora, como é que eu vou? Estou com fome, estou aqui dentro do quarto. E chegaram os dois. Aí mais tarde chegou o Roberto, Eusébio, o treinador era brasileiro, o José Gomes Nogueira, né? O seu Gomes Nogueira. Então já ficamos conversando, já foi começando a fazer um ambiente já nosso, né? E nós tínhamos o Jair também, o Jair que jogou no Fluminense e no Olaria. É Jair Pereira, mas não é o branco não, aquele, é o moreno. Então nós fomos todos para a universidade. Se lembra do primeiro jogo que você... Eu? Claro, esse jogo foi marcante para mim. Eles já estavam no México. Eles já tinham 20 dias, 23 semanas já no México, e eu cheguei. E eu treinei 15 dias e fui estrear. Eu fui estrear contra o Monterrey, em Monterrey. E empatamos 3-3. Essa foi minha estreia no México, na Universidade de Guadalajara. Nosso time depois foi um time que eles falavam que o time que nasceu grande, né?
porque depois do segundo ano em diante começaram a contratar muitos jogadores de seleção, jogadores fortes, jogadores bons. O primeiro ano foi jogadores que vieram do Torreão, que era um time que, do lado do Laguna, que é onde jogou o Palito. O Palito jogou no Laguna, né? E esse time era o Torreão. E compraram a franquia do Torreão e trouxeram para Guadalajara. E era a Universidade de Guadalajara. Então tinha... No começo que nós chegamos, nós éramos 40 e tantos jogadores dentro do vestiário. Caramba. Por quê? Tinha os jogadores do Torreão, os jogadores da universidade e os estrangeiros que tinham. E para o homem começar a pensar jogadores, trabalhar. O coletivo era um festival. O coletivo ficava todo em volta do campo, 2 times jogando e 2 times fora. Isso foi o começo na Universidade de Guadalajara, cara. E o homem foi melhorando, foi trabalhando, foi organizando e a equipe foi crescendo. A equipe era show. E na universidade tinha muitas... nós íamos muito nas escolas, né? Nas faculdades. Íamos na faculdade feminina, de advogado, né? Nós íamos em todos os lados, e os brasileiros, para falar do Brasil, para viver a vida, como é que era, tudo. E nós não falávamos muito, nós levávamos os amigos que viviam com a gente, né, os jogadores, que nós só andávamos com o mexicano. Eu andava só com o mexicano, que até hoje eu falo com ele, né? E cada um, estrangeiro, ficava no quarto com o mexicano. Aí nos colocaram na escola de turismo. E nós fomos para aprender o espanhol. Aprender espanhol com um chinês que morou em Macau. Que Macau era uma colônia portuguesa lá na China, cara. Estranho, né? Quer dizer, era um chinês que falava português e falava o espanhol, claro, e morava lá na China. Então nós já entrávamos meio-dia, quando acabavam as aulas, e nós já entrávamos no salão. Nós éramos 10, 12 pai. E os alunos começaram a perceber isso. Que nós éramos da universidade, nós treinávamos atrás, tinha um estádio da universidade. Começaram a perceber que estavam chegando, os jogadores estavam indo lá. E começou a correr um zum, zum, zum. Daí chegou um momento que o professor falou, oh, sabe o quê? Porque eles iam na porta, né, da sala. Entrem. Conversem aí vocês. Era menino, menina, tudo, todo mundo conversando. Vocês conversam aí, vocês vão aprender o espanhol. E aprenderam? Aprendemos um pouco, arrastamos Sim. bem o espanhol lá. Então, esse foi o bom do negócio, né? Pela universidade, né? A universidade nos dava um tratamento muito bom para todos nós que chegamos. Quer dizer, nós fomos os primeiros a chegar na universidade, né? Eu, Roberto, Jair e Eusébio. Depois da universidade ainda contratou Nilson Dias, contratou Juari, contratou o Reinaldo, aquele que foi ponta direita no Flamengo, um narigudo, está em Brasília. Então a universidade contratou vários jogadores brasileiros. Ficou um estigma, né, de contratar jogadores brasileiros. Então, o México, para mim, é maravilhoso, né? O México, para mim, é um país maravilhoso, um país, Guadalajara, onde eu vivi por 8 anos, né? É uma cidade que hoje tem 5 milhões de habitantes. Cresceu muito. Cresceu muito. Então eu fui para Guadalajara, eu fui em 2010. Nessa coisa que eu fui para ser homenageado e fiquei. Foi entre 2009 e 2010. Fiquei lá. E era o mesmo. Você foi para ficar 11 dias e ficou 11 meses? Fiquei 11 meses. Porque o presidente é padrinho da minha filha lá. E era o reitor da universidade. E o diretor é meu amigo que jogou comigo, que até me operou uma vez. Uma das vezes ele me operou, ele jogou comigo, mas era o médico. E eles me convidaram a ficar. E eu fiquei lá de diretor, de treinador, de auxiliar, de olhar, de ver, de curioso. Foi bom. Fiquei de tudo.
Fiquei de tudo lá, até que eu falei, não, eu tenho que ir embora. Minha perna não aguenta Mas mais. valeu como uma experiência, Claro. né? É muito legal. Claro. E o reconhecimento que tem lá, sabe? Agora, no É o dia mais importante. mais importante, você sabe que no dia 6 de janeiro, o dia dos Reis Magos, eles postaram no site oficial deles, eu, Roberto e Eusébio. E a portada dizia que esses também foram nossos 3 Reis Magos. Que beleza. Esse é o reconhecimento de 46 anos atrás, cara. 46 anos. Não são 46 dias. Isso é maravilhoso, né? É uma coisa que no Brasil não sei qual time possa reconhecer isso. No Brasil, o cidadão morre, só um ou outro que é reconhecido. E olhe lá, né, Nené? Verdade. Não tem, a nossa cultura, infelizmente, né? Não valoriza as pessoas. E esse nosso programa aqui é para valorizar as pessoas. Você sabe disso. Mas você sabe, Barançal, que o Santos fez uma coisa boa também. Eles têm os ídolos eternos. Sim, eu já vi. Tem os ídolos eternos, que é o Manuel Maria, o Lima, Edu, Clodoaldo, Mengalvio, Abel. Era o Coutinho, era Durval, né? E eram todos esses. E esses são os ídolos eternos, cara. Esses caras têm que perdurar para sempre, né? São ídolos eternos, Sim, então eles têm que tem ficar que ser mesmo, pra tem que sempre. Eu acho ser. que É por aí merecidamente. Tanto é que o Pepe e o Lima não estão em Portugal. É verdade, eles estão lá, pelo bicampeonato. estão sendo homenageados. Homenageados e tudo. Então, esses são eternos, cara. Como o Pelé é eterno, né, cara? O Pelé não faz parte, porque o Pelé tem outra coisa, né? Mas o resto são eternos, cara. São caras que fizeram a história no Santos, cara. Aí Fizeram em outro lugar. Aí você ficou 8 anos no México. Fiquei 8 anos no México. Aí eu voltei e já não joguei mais. Já não tinha. Eu joguei 3 meses na Portuguesa Santista. Não, Meu espera aí. treinador. Aí que ano que você voltou? Voltei em 82. Com quantos anos que você parou? Eu parei com 30 anos. Não parou velho. Não, parei novo. Eu não podia mais. Eu não conseguia mais. Era o joelho? Era o joelho. O joelho estava te incomodando mesmo. Eu tinha que trabalhar muito, era dobrado. Então eu vim aqui, quando eu cheguei, primeiro eu fui fazer um jogo de veterano. Eu estava em forma, eu estava treinando contra o Rio Branco de Paranaguá. O treinador era o seu Manga. Agenor Gomes. Agenor Gomes. E nós ganhamos de 2-1, os veteranos do Santos, do time que ele estava armando lá para disputar o campeonato da segunda. E você sabe que eles quiseram que eu ficasse? O tesoureiro era de Santos. Hélio Frumento, não esqueço o nome dele. E ele era tesoureiro do Porto. E ele falou, Nenê, por que você não fica aqui? Eu falei, eu não jogo mais bola, eu não tenho condições mais de jogar, eu não tenho mais... Tenho que trabalhar muito. Eu falei, e meu passe está no México. Meu passe não está aqui. Você deixou o teu passe lá sem problema nenhum? Sem nenhum. Eles me pagavam... Depois que terminava o contrato, que não renovava mais, pagavam 6 meses e meio salário. E esse seu Hélio Frumento pegou meu passe e me levou para Paranaguá. Paranaguá. Fui para o Rio Branco de Paranaguá. Era ano político, 82. E fui eu, o Oca, o Ailton Silva, o Zé Moraes e o Nascimento. Oca, teve aqui o Oca. Então, nós fomos nós 5 para lá. Éramos nós. Mas depois virou uma bagunça danada. Não pagavam. Não Esse negócio de não pagar é triste, né? É triste. Não pagava. Nós tomamos banho de lata de óleo, cara. Jogava água, não tinha água no negócio. O único que ia muito no Porto era eu, porque o Hélio Frumento me levou e quem ia arrumar dinheiro era eu com ele, cara. Depois já saiu o treinador, eu vinha para... Onde o time jogava, eu vinha para Santos. Eu aparecia lá só quinta-feira, para jogar domingo de novo. E nós fomos desclassificados pelo Rached. Carlinho Rached. Ele jogava no Iguaçu. Eles ganharam da gente em casa de 1-0. Naquele campo de Estradinha lá que tinha.
Hoje tem um estádio bonito. Mas você já jogava para mais distração, né? Mas eu queria ganhar, pô, né? Nós Lógico, tínhamos um time bom, lógico. nós tínhamos até um time bom. Não sei se você lembra aquele Luiz Antônio, um pretinho que jogou no Juventus. Acho que jogou até no Corinthians, ponta direita, o meia. Ele jogava também com a gente. Nós tínhamos um time bom, nosso time era bom. Nosso time era... Mas só que eles começaram a não pagar e Aí não começaram a dá. bagunçar, né? Aí não tem condições. Realmente, Vira... E depois, eu ainda vim jogar na Portuguesa Santista. você ficou 3 meses jogando. Quem é meu treinador? Rui de Rossi. É. Rui de Rossi. Eu falei, pô, não posso jogar mais. Me ajuda aí, pô. Fui. Aí você Nós- foi jogar só para ajudar. Fomos jogar em Salto. Ele levou o pai dele, levou o seu Eliseu. E ele era o treinador. E choveu muito esse dia até. E o campo estava encharcado. Mas o time do Saltense era fraco. Nosso time era melhor, né? Muito bom. Chegou no meio tempo, ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se nós não ganharmos o jogo aqui, vai eu, meu pai, seu Eliseu, o Walter e mais um massagista no ônibus. E vocês vão no ônibus de carreira. Vocês se virem para ir para Santos. No ônibus da Portuguesa só vamos nós. Pô, nós metemos 4-0, cara. Aí tampou a boca. Acabou. Então, são coisas do futebol, né, cara? É, coisas que a gente não Porque- esquece, né? Não esquece porque aquele jeito dele de falar, né? E ele ia fazer mesmo, pô. Não, Já mas viu como ele era? Mas ele falou daquele modo para mexer com o brilho, Não, né? para mexer com o brilho, mas se acontecesse, ele faria. Eu tenho certeza que ele Imagino, faria. eu imagino. Você conhecia ele? Com Conhece certeza. ele? Ele é assim Eu mesmo. tinha certeza que ele faria isso. Ele do foi jeito que ele era. E ele foi um bom jogador. Pô, Poxa, jogou muito. uma habilidade, um monstro. Ele jogou na Ponte no tempo bom. Ele jogou no Botafogo de Ribeirão no tempo bom. Ele jogou no Palmeiras, pô. Ele jogou no Atlético Mineiro. E você, E depois desistiu. Ele falou, não quero mais jogar. quais os times que você passou? Vamos lembrar. Eu passei só no Santos e na Universidade de Guadalajara. Só nesses dois. Só, e os outros eu passei só. Que Como foi assim? o Rio Branco e a Portuguesa, eu passei. Só passou. Os outros eu joguei. Hum. Mas na Portuguesa e no coisa eu passei, porque foram pouquíssimo tempo, né? Daqui a pouco nós voltamos com o Nenê. Belarmino de Almeida Júnior, o jogador de todos os tempos, a gente pode falar assim, porque realmente pegou um timaço, jogou muito, com certeza, e está hoje com a gente aqui, recordando, contando histórias, porque quem tem histórias para contar é muito importante. E são histórias verídicas, né? É tudo que ele passou na vida dele, é muito legal. Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales, número 50. Daqui a pouquinho nós voltamos com a segunda parte do programa Cara ou Coroa de hoje.